Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Insegurança. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 3. Reconheça as mentiras. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Eu acho fantástico quando eu leio na Bíblia essa palavra, filhinhos. Eu sinto um amor de Deus, eu sinto uma graça, uma bondade de Deus quando eu leio filhinhos. Quando eu percebo que Ele está me chamando de filhinha. Olha quanto amor de Deus, quanta graça, quanta bondade de um pai me chamando de filhinhas. E olha que eu consigo ir além da imaginação. Eu já imagino Ele alisando meus cabelos, conversando comigo, me chamando de filhinha. É extraordinário o amor do nosso Pai. É extraordinário o abraço do nosso Pai. É extraordinário estar na presença do nosso Pai. E é por estarmos na presença dEle, é por sabermos do amor dEle sobre mim e você, que nós precisamos reconhecer as mentiras do adversário que vem sobre nós, tentando nos tornar cada dia mais inseguras, insatisfeitas, temerosas, ansiosas, desesperadas. Nós precisamos reconhecer as mentiras do adversário, porque ele é muito astuto, minhas irmãs. A própria Bíblia diz: não ignoramos as intenções do inimigo. Não ignoramos as intenções do maligno. 2 Coríntios 2,11 vai estar escrito isso. Depois você pode ler, rabiscar, meditar nessa palavra. Nós não podemos ignorar as intenções que o diabo tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós não podemos deixar passar despercebido, porque ele é astuto, ele é sagaz. E nós precisamos estar atentas aos esquemas dele, que incluem um plano progressivo, passo a passo, de uma mentira que leva a outra mentira. As mentiras começam pequenas, com consequências aparentemente insignificantes e gradualmente crescem, com repercussões mais destrutivas. É isso que ele faz, começa pequenininho, mas vai aumentando até que nos destrua por completo. E ele tenta lançar mentiras sobre a nossa vida. E algumas das mentiras que ele tenta nos dizer são algumas, por exemplo, eu sou estúpida, eu sou burra, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me nota. Eu não vou ser feliz, eu não vou conseguir romper. Eu nasci para ser uma fracassada, não vai dar certo, eu não vou ser feliz com mais ninguém, deu errado, acabou para mim. Eu não vou conseguir passar naquela prova, não vou conseguir fazer aquele curso, eu não vou conseguir ter minha carteira de habilitação, eu não vou conseguir sair desse lugar onde eu moro. Todo mundo me odeia, todo mundo me persegue. Eu não vou sair daqui, eu não vou ir além, eu não vou vencer. Essas são mentiras que o diabo tenta lançar na nossa vida. São mentiras do inferno. Mentiras paralisantes, porque uma vez que eu aceito ou fico pensando que eu sou burra, eu vou achar que uma prova eu não vou passar, uma entrevista eu não vou passar, porque eu vou me achar burra demais para aquilo e não vou comparecer, não vou insistir, não vou entrar naquela porta porque eu acredito que eu sou burra, porque eu acreditei na mentira de Satanás. Eu não reconheci a mentira dele e tomei posse. Mas hoje nós vamos sair daqui reconhecendo as mentiras do diabo e elas não irão prevalecer sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E a única maneira de reconhecer a mentira é conhecendo a verdade. Devemos conhecer a verdade para que, quando uma falsificação aparecer, reconheçamos sua falta de autenticidade. Quando o diabo lançar mentiras sobre nós, nós, conhecedoras da verdade, alicerçadas na verdade, praticantes da verdade, nós vamos identificar aquelas mentiras e elas não vão penetrar, elas não vão surtir efeito sobre nós. Pensa bem, quando alguém está sendo treinado para se tornar um caixa de banco, essa pessoa é ensinada a reconhecer o dinheiro falso. Ela vai ser ensinada para reconhecer a nota falsa.
Mas, no entanto, os instrutores, eles não ensinam como são as notas, eles ensinam como é a moeda genuína. Eles ensinam a verdade, eles mostram a verdade, eles mostram o que é verdadeiro. Eles não pegam uma falsa nota e ficam ensinando sobre a falsa nota, não. Eles ensinam a verdade, para que todos aprendam a verdade e, quando tiverem acesso à mentira, saibam identificar e descartem e não aceitem. É assim que funciona com eles. Eles estudam as marcas, as cores e a sensação do dinheiro real, para que, quando a falsificação aparecer, o caixa possa reconhecê-la. Eles vão estudar a verdade, eles vão tocar na verdade, eles vão sentir a verdade. E conhecendo a verdade já é suficiente para reconhecer a mentira. E reconhecendo a mentira, não tomo posse. E conhecendo a mentira, eu repreendo e não deixo ela fazer parte da minha vida. Um escritor e pastor muito famoso, Moody, disse uma vez o seguinte: a melhor maneira de mostrar que uma vara está torta não é discutir sobre isso ou gastar tempo denunciando a vara torta, mas colocar uma vara reta ao lado dela. A palavra de Deus, minha amada, é a única vara reta, a única régua de medida que importa. A palavra de Deus é a verdade que importa. E nós precisamos andar nessa verdade. Andando na verdade, nós reconheceremos as mentiras e iremos descartar toda mentira que se levanta na nossa mente, no nosso coração e ao nosso redor. Nós precisamos sair daqui compreendendo que o que deve prevalecer na nossa vida é a verdade de Deus e não a mentira do inferno. É mentira do diabo que você não vai vencer. É mentira do diabo que você não vai avançar. É mentira do diabo que está tudo perdido para você. É mentira do diabo que você é insegura e, por ser insegura, você não vai conseguir. Isso é mentira. Você é mais do que vencedora. Você é filha de um Deus grande e poderoso. Você é filha amada e escolhida. Você é filha de um Deus que, na sua fraqueza, Ele te fortalece. Porque o poder dele opera na fraqueza. Você é filha desse Deus. Então não acredite nas mentiras do inferno. Se o inimigo viesse até nós, de terno vermelho, daquele jeito lá que a gente vê nos filmes, que a gente vê, né, em algumas séries, que a gente já teve acesso a algumas revistas de quadrinhos que tiveram ali a ilustração do cão. Se nós pudéssemos vê-lo na nossa frente, de cara, nós iríamos reconhecer as mentiras dele. Nós não iríamos acreditar nas mentiras dele. Nós não iríamos acreditar na lábia do diabo. Se nós víssemos ele olho nu, nós não iríamos acreditar. Mas ele é tão esperto e tão inteligente. Nós não estamos guerreando contra qualquer pessoa, não. Porque o inimigo, ele é muito sagaz, ele é muito inteligente. Ele é milenar, meus irmãos. O diabo, ele não é um gatinho preto. O diabo, ele não é um bichinho que existe e tem 100 anos, não, ele é milenar. Ele é cheio de estratégia, ele é cheio de esquema. Ele nos estuda da cabeça aos pés, ele estuda as nossas expressões, ele sabe muitas coisas sobre nós, ele é um infeliz. E se nós pudéssemos vê-lo, nós de cara não iríamos acreditar na palavra dele, nós não iríamos acreditar em nada do que ele nos mostrasse. E ele já sabe que se nós víssemos ele do jeito como ele é, ou se ele viesse de uma forma mais elegante, ele já sabendo que nós não iríamos acreditar, o que ele faz? Ele se disfarça. Ele é tão astuto que ele se disfarça de anjo de luz. Leia depois, 2 Coríntios 11:14. Ele se disfarça de anjo de luz. Quando ele enganou Eva, ele até citou as escrituras, embora mal interpretadas e distorcidas. Ele lê Bíblia, ele conhece Bíblia. Ele conhece a palavra de Deus.
E ele vai tentar distorcer a palavra de Deus, como ele fez com Eva. Ele vai tentar nos enganar usando a própria palavra de Deus. Ele vai dizer meias verdades. E se nós não estivermos ligadas no céu, no trono da graça, nós vamos aceitar as mentiras dele para a nossa vida. E é por isso que hoje eu estou aqui falando sobre reconhecer as mentiras do diabo. Quando eu conheço a verdade, eu não cedo às mentiras do inferno. Então nós precisamos nos empenhar em conhecer a verdade de Deus. Porque o inimigo, ele enganou Eva, usando a Bíblia, usando a palavra, usando coisas que Deus havia falado e ele vai lá e distorce. É isso que ele tenta fazer conosco. Ele tem uma coleção de fitas antigas do nosso passado. Ele é infeliz. E ele empurra para rebobinar e reproduzir, rebobinar e reproduzir. Ah, sim, ele sabe quais botões apertar. Ele também usa pronomes pessoais como eu, em vez de você. Os pensamentos soam mais ou menos assim. Sou um fracasso. Sou uma perdedora. Eu não posso fazer nada certo. Eu sou feia. Os pensamentos soam como você, parecem você, e antes que você perceba, você pensa que eles são você. Essa é a razão pela qual é tão difícil detectar as mentiras. Elas soam como nós. Ele é tão inteligente. Eu não estou aqui enaltecendo o inferno, de forma alguma. Eu estou aqui te falando que ele é muito mais inteligente do que você pensa, do que você imagina. E tem muitas setas malignas, setas inflamadas, que ele lança na nossa mente, que ele lança na nossa cabeça, que soam como se fossem os nossos pensamentos, soam como se fossem as nossas vontades. É tão intenso as artimanhas de Satanás que ele tem poder e inteligência de lançar uma seta sobre mim e você, que para mim e para você vai surtir como é eu que estou pensando. Isso vem de dentro de mim. E aí, minha amada, se nós não tivermos o discernimento espiritual, a gente vai achar que aquele pensamento vem de nós, que aquela vontade vem de nós. E aí nós vamos ceder, porque nós vamos achar que veio de dentro e veio de fora. É por isso que nós precisamos reconhecer as mentiras do inferno, porque é sutil. Mas quando você tem discernimento, quando você começa a ter uma vida de oração, quando você começa a ter uma vida baseada na palavra de Deus, você fazendo a sua análise diante de um problema, diante de um pensamento, você entende que esse pensamento não vem de dentro. Isso está vindo de fora. E o que está vindo de fora é seta inflamada. Nós precisamos aprender a detectar as mentiras, combater as mentiras, reconhecer as mentiras. Quando se trata do adversário, não temos que enfrentá-lo, apenas temos que dizer a verdade. Mas primeiro temos que reconhecer as mentiras que contamos a nós mesmos. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É conhecendo a verdade de Deus que nos ajudará a reconhecer as mentiras e rejeitá-las. E nós não vamos precisar ou correr do inimigo, né? Porque tem gente que não quer ir para a guerra, prefere correr e aí fica no sufoco. Ou tem aquele time que começa a gritar com o inimigo, como se ele tivesse medo do grito. Mas a coisa tão poderosa que vai fazer ele correr e bater em retirada é conhecendo a verdade, declarando a verdade, vivendo a verdade e mostrando para ele que você já o identificou e que você não vai ceder às mentiras dele. Você não vai ceder às ameaças dele, porque o que está dentro de você é maior do que aquilo que está no mundo. A presença de Deus que está em você é maior do que qualquer demônio. É maior do que qualquer perturbação mental. O que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Então aprenda, minha irmã,
que você precisa conhecer a verdade, andar na verdade, viver a verdade, para que você reconheça as mentiras do inferno. E reconhecendo as mentiras, você repreenda no nome de Jesus. Afaste, espante as aves de rapina no nome de Jesus. Reconheça as mentiras, conhecendo a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero amanhã para o nosso 4º dia do devocional, Superando a Insegurança.